Muito bem, já estamos de volta e chega mais porque você precisa entender desse assunto. E eu já começo aqui pensando que para algumas pessoas acordar cedo é sinônimo de vitalidade, de energia, enquanto que para outros é um verdadeiro terror, um sofrimento deixar a cama logo cedo. Do mesmo jeito que, enquanto para alguns dormir tarde pode ser uma tortura, para outros o cair da noite pode representar um momento de produtividade, criatividade e até energia. Por que será que isso acontece? Existe um horário ou um padrão ideal? É sobre esse assunto que o fisioterapeuta e doutor em medicina Elias Porto conversa com a gente hoje aqui no programa. Doutor Elias, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. É um prazer recebê-lo aqui hoje e eu espero que a gente possa ajudar as pessoas a entender a importância de regular esse ciclo circadiano. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui novamente com você, Terui. Quero cumprimentar a cada um dos espectadores, mandar também um abraço para minha mãe, a dona Terezinha, que certeza vai estar nos assistindo mais tarde. E ela vai ficar muito feliz em estar também tendo conhecimento sobre esse assunto. E é um assunto muito interessante que nós temos que tratar mesmo essa tarde, Terui. Doutor, também quero mandar meu abraço aqui para a dona Terezinha, porque eu sei que ela acompanha o Vida e Saúde, você me contou, né? Agora, o programa de hoje está recheado de informações, mas a cereja do bolo é a participação de vocês aí de casa, que entraram em contato com a gente também através das redes sociais. A gente lançou no nosso Instagram a seguinte pergunta: você sabe o que é ciclo circadiano? Vamos agora conferir as respostas. O corpo humano é surpreendentemente complexo, né? São tantas as funções e necessidades. Além disso, nosso corpo é influenciado por inúmeros fatores, mas tudo funciona como um reloginho. Bom, pensando nisso, fomos às nossas redes sociais para perguntar aos nossos internautas se eles sabem o que é ciclo circadiano. Xiii, palavra difícil, hein? A Iselda arriscou em dizer que é o ciclo do sono. Então nada de bocejar aí não, Iselda. A gente vai saber já já se você acertou. A Tamine já foi logo desabafando. Acho que o meu tá bagunçado. Será, amiga? Vamos descobrir juntas. Já a Márcia disse que o ciclo circadiano é um ciclo que o organismo sempre faz e que tem a ver não só com o sono, mas também com a alimentação e até com a cicatrização. Uau! Será, gente? Na opinião da Mônica, ciclo circadiano é o período de 24 horas em que o corpo regula as diversas funções. Impressionante, Mônica! Vamos saber um pouco mais sobre o assunto. A Lene acha que é esse ciclo que comanda nosso reloginho biológico. Como seria isso, hein? E para encerrar, o Giancarlo mandou a real. Não sei o que significa, pode me explicar? Opa, é pra já, Giancarlo. O seu pedido é uma ordem. É por isso que hoje o nosso especialista vai tirar todas as dúvidas sobre esse tal ciclo circadiano. Olha aí, opiniões divididas. Doutor, acho que antes de falar sobre o que é o ciclo circadiano, eu queria que você explicasse para a gente o que é a cronobiologia. Ok. A cronobiologia, ela é a ciência que estuda os ritmos biológicos que cada um de nós temos. A produção hormonal, a regulação que esses hormônios provocam em nosso organismo, porque em alguns momentos eles estão em quantidade baixa na corrente sanguínea, porque em alguns momentos eles fazem picos. E quais são as atitudes que nós temos que tomar em nossa vida para que isso se processe de uma forma muito harmônica? Porque já se sabe que quando fazemos algumas coisas que produzem alterações nesse ritmo, isso pode trazer algumas complicações para a nossa saúde. Então, é uma ciência que estuda os ritmos biológicos. É bem diferente da chamada biorritmo. O biorritmo não tem nada a ver, isso é uma coisa mais voltada para a astrologia. E cronobiologia, sim, é uma ciência. Legal. E qual a importância do ciclo circadiano, então, dentro desse contexto, doutor? O ciclo circadiano, ele é muito importante porque todos nós temos alguns momentos da nossa vida que nós passamos ou dormindo ou acordado.
E se eu inverter essas coisas, será que existe um momento que eu tenho que estar dormindo? Sim. Tem um momento que eu tenho que estar acordado? Sim. E se eu inverter esses momentos, será que vai ter algum problema? Então, o ciclo circadiano, ele é uma forma de me trazer a homeostase para o meu organismo. O momento em que eu devo estar dormindo, que o meu reloginho diz assim, ó, é para dormir, eu devo estar dormindo. O momento que ele diz assim, é para eu estar acordado, é para eu estar acordado. Não posso fazer o contrário. É mais ou menos assim, entendeu? A importância dele é como você entender como funciona o seu carro. Se o seu carro tem motor a gasolina e você quiser colocar álcool, você vai ver que seu carro vai funcionar por algum tempo, mesmo em más condições. A importância do ciclo circadiano é esta, é eu entender como isso aqui funciona, como o meu organismo funciona. Agora é o seguinte, doutor, tem gente, como a gente mencionou aqui, tem gente que parece que funciona melhor em determinados horários e relaxa melhor em outros horários, que não são os horários padrões, eu diria assim. Quem é que dita o ritmo ou a produção hormonal? Como é que isso é feito? A gente até preparou aqui um display que, de repente, você pode começar a mencionar, comentar para a gente a primeira, ou por onde a gente devia começar a fazer o nosso ciclo funcionar direito. Tá. Então, o controlador desse ritmo biológico da gente é a presença da luz solar. Ela é o controlador. Então, a partir da luz solar é que a gente tem esse controle, dispara-se esse ciclo. É verdade que algumas pessoas fogem, nós temos os chamados matutinos e os vespertinos. Foi uma questão de adaptar o relógio de um ou outro. Entretanto, Teru, e a gente não pode dizer que essas pessoas matutinos estão mais corretas do que os vespertinos. Mas a gente já sabe de algumas coisas, por exemplo, olha, cada um tem o seu ritmo, isso é verdade. Mas isso não me dá o direito de ficar acordado a noite toda. A gente já sabe que pessoas que ficam acordadas várias noites ou trabalham à noite têm uma vida menor, cerca de 10% do que aquelas pessoas que não trabalham à noite. Então, quando eu falo dessa diferença, eu tenho que explicar isso para que as pessoas não pensem, então eu posso ficar a noite toda acordado. Não, isso não faz parte do ritmo da gente. Daqui a pouquinho eu quero que você fale melhor para a gente como é que a gente faz para, de repente, regular o nosso ciclo circadiano, porque agora eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que libera o nosso corpo, ou como é que funciona o nosso corpo ao longo do dia. Você disse que é melhor começar à noite, é isso? Assim, a pensar nas produções. Às 21 horas é o marco zero do nosso ciclo circadiano, porque se dá com o início da produção da melatonina. Esse é um hormônio fundamental para a regulação do nosso corpo. A melatonina é um dos hormônios mais extraordinários que nós produzimos. Todos têm a sua função, mas essa é importante demais. E o início da produção da melatonina se dá por volta das 21 horas, é o marco zero. É a hora que o corpo está anunciando assim, vamos começar o nosso período de sono. A partir daí, as pessoas já devem estar com uma única preocupação, ir para a cama dormir, porque o corpo já está avisando para ele, esse hormônio está sendo produzido para que você comece o seu período de sono, termine o período de vigília e vá para o período de sono. Entendi. Aí, se a pessoa obedece essa vontade de dormir, né? Porque para alguns é natural, mas para outras pessoas pode ser que elas já estão acostumadas a ficar até mais tarde na cama. Às 2 da manhã seria um horário de sono bem profundo. Bem profundo. Esse é o momento em que a gente tem maior reparação celular. É o momento em que as nossas células elas estão em um estado de repouso tão profundo que elas se preparam para se renovar, revigorar. É nesse momento que as meioses, mitoses e apoptoses elas se tornam mais perfeitas, porque o nosso organismo está num estado de latência muito elevada. Esse é um bom horário de nós estarmos nesse sono profundo. Lembrando, a gente não começa
dormindo a 1h30 e 2h a gente já está nesse sono profundo, não. Ah, Tem que era ter um essa a minha período antecedente. pergunta. E se eu me deitei, por exemplo, mais tarde, 1h30, meia-noite, eu vou estar nesse estágio profundo aqui às 2h, mesmo que eu esteja super cansado? Você vai perder um pouquinho isso aí vai adiar um pouquinho, porque a gente só entra em um sono profundo para esse estágio de revigораção celular, pelo menos depois de 1 hora que você está deitado. Sim, Você está dormindo. e lembrando que a gente está falando aqui de um marcador, né, o sono profundo, mas o sono profundo não é a parte mais importante, é o que ele causa, né, essa regeneração, essa renovação, que é o que realmente importa. Doutora, Teru, pode a falar. gente já sabe que esse momento aí, em que a pessoa está com esse sono profundo, é um horário de uma grande proteção contra o câncer. Já tem estudo mostrando isso. Maravilha. Que é um fator protetivo contra alguns tipos de câncer. Bora para a cama mais cedo, minha gente. Às 4h30 a gente vai diminuindo a temperatura corporal. Realmente, eu sinto friozinho, minhas crianças parecem que estão... Eu vou checar na cama, estão tudo encolhidinha nessa madrugadinha aqui. É verdade. Esse é o horário que a temperatura do corpo está mais baixa possível. Mas é importante que ela esteja assim, você sente esse frio mesmo, joga uma coberta por cima, e é importante que ela esteja baixa nesse horário, porque você vai preparar para entrar no ciclo de vigília. Aí, por volta desse momento, é o primeiro estágio de preparo para o ciclo de vigília. Você vai ver que logo em seguida, daí a algum tempinho mais, vai parar a produção da melatonina. Os níveis de melatonina começam a cair. Por volta das 6 ali da manhã. Exato. 6h, a nossa melatonina já está no nível que ela vai permanecer durante o dia todo. Mas ela começa a cair por volta das 4h e às 6 já está em um nível bem baixinho. Nesse intervalo de 4 às 6h, tem uma coisa muito interessante. Por volta das 5h30 começa-se a produção de um outro hormônio chamado cortisol. E o cortisol vem dizendo assim para você, acorda, pula levanta, dessa cama. Pula dessa cama, não é hora de ficar mais aí. Que legal. Eu costumo falar nas minhas palestras que a gente não deve acordar com o despertador nem com o celular. O cortisol, ele vai sendo produzido, entrando na nossa corrente sanguínea e acordando cada uma das nossas células. E quando a gente não fica naquela briga com, não levanta, a gente tem um dia melhor. Então, quando o cortisol aumenta o seu nível, vamos sair da cama, porque é certeza a gente tem um dia mais tranquilo, mais feliz, mais produtivo. Legal, doutor. Então, às 6 acaba realmente a produção da melatonina. O senhor disse que ela continua nesse estágio, digamos, nesse platô restante do dia e só volta a produção a aumentar às 9h, né? Exatamente. Às 9h a gente tem um aumento da produção de testosterona. Homens e mulheres, doutor? É verdade. Esse é um horário que a gente tem bastante produção, aumenta-se a produção da testosterona. É um horário exatamente que as pessoas já terminaram a atividade física. É um horário importantíssimo para se estudar. As crianças deveriam estar na escola nesse momento, porque além dos níveis de testosterona, os neurotransmissores chamados positivos, eles trazem a facilidade da memorização e do aprendizado. Então, esse é um horário que as crianças não deveriam estar fora da escola. E para você que é uma líder, esse é um momento bom também para você fazer reuniões administrativas, viu, Terui? As grandes ideias, os planejamentos melhores têm mais facilidade de ser feito nesse horário aí, por causa desses neurotransmissores. Muito boa essa informação. Agora, por volta das 10h, a gente entra num estado de alerta máximo, ou seja, tá bombando ali a atenção, de repente a organização da energia para tal coisa, priorizando o que é mais importante, deixando para trás aquilo que a gente precisa, dá para fazer depois. Exatamente. Esse é o horário que eu tenho falado assim, olha, continue fazendo as suas reuniões, continue estudando, mas não é um horário, apesar de você falar assim, estou em um estado de atenção ou de alerta máximo, mas não é um horário bom, Terui, para fazer atividade física.
Esse é um horário que você deve aproveitar para atividades intelectuais. Olha aí. Ah, mas é que houve a produção da testosterona por volta das 9, não seria bom eu fazer atividade física agora? Não, não seria o ideal você fazer nesse horário. O ideal é você fazer atividade física logo cedinho, a hora que começa a produção do cortisol, e não aí. Muitas pessoas têm feito isso. Ah, porque eu estou no estado de alerta máximo, vou fazer atividade física. Mas não é o ideal. É para atividades intelectuais que esse horário é o mais reservado. Doutor, agora é o seguinte, o nosso dia continua, né? E Sim. Depois do almoço, a gente tem aquela baixa, parece que o metabolismo fica mais devagar, vem até aquele soninho, né? Mas às 2h30 a gente tem máxima coordenação, olha que legal. Então aqui, bastante intelectualidade, aqui parte uma parte mais mecânica, né? Exato. Peru, é o meio-dia. Deixa eu falar um pouquinho desse meio-dia, que tem uma coisa importante. Por volta do meio-dia, o nosso estômago começa a produzir algumas enzimas gástricas. E é importante que ela está preparando para receber o nosso alimento. Então, incrível, mas olha só para a gente ver. Por volta de meio-dia, quando essas enzimas começam a ser produzidas, também vem a fome. É horário de almoçar, é horário de você fazer uma refeição. Ah, e se eu fizer mais tarde? Olha, o seu estômago estava pronto para receber essa alimentação um pouquinho antes, não era mais tarde. 14h, nesse horário aí de máxima coordenação, eu costumo dizer nas minhas palestras que é muito interessante para trabalhos artísticos. Você que é um arquiteto, é o momento de você fazer os bons projetos. Você que trabalha com arte, com música, vocês têm uma coordenação fina, mais aprimorada nesse momento. Olha que interessante. Por que a gente sabe disso? Esse é um momento em que o nosso sistema de controle de tátil, o sistema de controle motor, ele é muito apropriado para atividades finas, para pequenos gestos. Muitas pessoas acham que essa melhor coordenação é para jogar futebol, jogar vôlei. Não, ela é coordenação fina nesse momento, tá bom? Muito interessante. Doutor, às 17h a gente tem um funcionamento cardio maior. Tem alguma razão? Tem. Existe uma razão muito importante para isso. O sistema cardiovascular, se eu anotar a sua frequência cardíaca, Teru, durante as 24 horas, eu vou ver que eu posso perceber que às 4 da manhã é a menor frequência cardíaca sua e 5 da tarde é a maior frequência. Isso não altera muito, é cerca de 5 a 10 batimentos por minuto. E ela fica maior exatamente porque ocorre inibição do nosso sistema parasimpático. O nosso sistema parasimpático, ele serve para regular para menor frequência cardíaca, o coração ter menor frequência cardíaca. Então, nesse momento, como ele tem menos ativação, o coração bate um pouco mais rápido. Entretanto, ele não te impede. Esse é um horário bom para você fazer atividade física, esse é um horário bom para você fazer algumas outras atividades que influenciam um pouco mais na frequência cardíaca, porque é tão pouco, é insignificante o quanto aumenta a frequência cardíaca por essa inibição parasimpática. Aproveitem esse horário, é bom para você fazer atividade física. Legal! Principalmente aquela que, se você puder evitar a competição nesse horário, ainda é melhor. Tá. Bom, por volta das 18h30 a gente tem uma pressão arterial mais alta. E isso é bom, porque parece que quando a gente fala de pressão arterial mais alta, sempre é um fator negativo. Exato. Isso aí é pelo mesmo fator das 17 horas. A inibição do sistema parasimpático, ele leva a pressão arterial da gente subir. E o outro fator como eu aumentei um pouquinho a frequência cardíaca, aumenta a nossa chamada volemia, que é o volume de sangue dentro do nosso vaso. E isso faz com que a pressão arterial também eleve um pouquinho. Eu tenho trabalhado com muitos pacientes, com muita gente que ela é hipertensa, e a gente faz a reabilitação com esses pacientes. Eu já vi que não tem interferência fazer atividade física, fazer uma caminhada,
fazer qualquer tipo de atividade para o paciente hipertenso nesse momento. Eles podem fazer tranquilo, apesar do ciclo dizer assim, ó, é o seu momento que a pressão arterial está mais elevada. Entretanto, é um nível de elevação que não o impede de fazer isso. Certo. Ele pode fazer, sim, essas atividades. Doutor, agora é o seguinte, o senhor trouxe aqui dados super interessantes, cientificamente comprovados, de produção hormonal e que vão reger várias atividades do nosso dia. O problema, doutor, é que nem todo mundo consegue respeitar esse início da produção da melatonina e vai para a cama cedo e acaba trocando o dia pela noite e vice-versa. Então, olha, o dia acaba rendendo até mais tarde, assim, né? E a pessoa às vezes acaba passando, vai até tarde na cama, depois produz até tarde novamente. E aí, essa pessoa também vai continuar produzindo esses hormônios e regulando as funções do corpo? Otélio, isso é uma verdade. Não tem como a pessoa mudar esse ritmo dele e os hormônios serem produzidos em outro momento. Como eu disse no início, o principal controlador da produção desses hormônios é a luz solar. Os raios da luz solar, ela entra por meio da nossa retina, estimula uma parte do nosso cérebro chamado hipotálamo. A presença da luz solar ou a angulação que essa luz solar entra na nossa retina é quem comanda a produção desses hormônios. Se eu trocar os meus horários, os hormônios vão continuar sendo produzidos nos mesmos horários, que aí está programado. Entretanto, pegar um exemplo da melatonina. Se você não estar dormindo no horário de pico da produção da melatonina, ela vai ser produzida, mas em uma quantidade menor do que você precisa. O resultado disso, no outro dia, quando você acordar, você vai dizer assim, poxa, parece que eu estou mais cansado do que quando eu deitei ontem. E é verdade. Por quê? Porque o hormônio que deveria ser produzido para te dar a sensação de descanso, ela não foi produzida em quantidade suficiente para você descansar. Aí no outro dia a sua sensação é, eu estou mais cansada do que eu deveria. Nossa, vai virando uma bola de neve, né? Vai virando uma verdadeira bola de neve. E não só o sono, mas aí se a gente for pegar item por item, a gente não vai sentir de repente vontade de fazer atividade física, nossa alimentação ela vai ficar completamente também desregulada. Então uma coisa puxa a outra, a fila não vai andar direito. Você quer ver uma coisa, um detalhe interessante sobre isso? Quem acorda pela presença do cortisol, logo em seguida tem uma produção de um outro hormônio chamado serotonina. Ela está vinculada à produção da melatonina à noite e à produção do cortisol, que é quem marca o ciclo de vigília. Se você não produz a serotonina em quantidade normal, você passa um dia infeliz. É aquela pessoa que você fala, bom dia, ele fala, o que é isso? Cara, sabe aquelas pessoas que estão sempre de mau humor, que está sempre brigando com a vida? Pode ser falta da serotonina. E ela precisa regular melhor o seu ciclo para que ela tenha um dia mais feliz, um dia mais tranquilo, que vejam as coisas mais no lado positivo, como a gente costuma falar, o copo pelo lado mais cheio, né? Nossa, realmente a coisa fica muito bagunçada. Doutor, olha, eu acho que esse assunto merece um outro programa, porque existem outros ciclos que regem a nossa vida, ciclo semanal, ciclo anual. Então, a gente pode marcar uma outra, eu tenho certeza. Podemos. Por enquanto, eu quero te agradecer, não só a sua presença aqui, o seu conhecimento, o seu tempo, mas também ao NASP, que tem o senhor como professor, doutor, ali do mestrado em promoção da saúde. Então, muita gratidão ao senhor e também ao NASP, viu? Sou eu que agradeço e quero dizer que estou sempre à disposição de participar do seu programa. Para a gente é uma alegria muito grande falar com seus espectadores. Tá joia! Bom, e você sabe que aqui no Vida e Saúde a gente gosta de cuidar da sua vida, trazendo o melhor para você, tanto na saúde física, mental e espiritual. E a gente tem um convite imperdível para você, que é a Semana Especial A Maior Esperança. Gente,
começa domingo agora e a gente vai te mostrar como os 8 remédios naturais podem transformar a sua vida e, acima de tudo, como depositar toda a nossa confiança em Deus. Eu e o pastor Carlos Campitelli estaremos juntos com você nessa semana especial, então só presta atenção aí nos horários, tá? Começa domingo agora, dia 20, às 10 da noite e vai até sábado, então todos os dias da semana a gente vai estar junto às 10 da noite até sábado, dia 26 de setembro. Então não perde não, convida os seus amigos para participarem também. Vão ser momentos incríveis em que a gente vai aprender juntos, tá bom? Eu espero por você. Prepare-se para uma nova vida. E no próximo bloco, o Dr. César Vasconcelos responde algumas perguntas sobre vício, bebidas alcoólicas, também transtorno bipolar e como controlar a mente e o coração. Assuntos do Claramente de hoje. E ainda tem a receitinha deliciosa de patê, aliás, duas receitas, patê de beterraba e patê de cenoura com abobrinha. Não sai daí não, que Vida e Saúde volta já.